Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Saúde Plena e hoje eu estou com uma amiga muito querida que fala sobre todo o universo da medicina quântica, da medicina biofísica. E aí, Shirlene Cunha, seja muito bem-vinda, minha amiga. Prazer, viu, Pri? Para mim é uma emoção poder falar, né, dessa técnica que tem tantos bons resultados e receber o apoio disso dentro da saúde integral é maravilhoso para nós, né, que trabalhamos com isso, mas principalmente para quem recebe. Que demais. Xi, conta um pouquinho. Quem é você? Quais são as suas terapias, as suas especialidades? Eu sou primeiramente reflexoterapeuta, foi o meu início, né? Eu comecei sendo tratada e me apaixonei. E aí, depois dos 40, eu acabei entrando nessa linha com muito estudo, porque eu me tratei, eu vi resultado, então eu me especializei, me formei, até academicamente fui procurar as terapias integrativas para poder também ter um peso, né, de conhecimento com respeito a isso. E fora isso, conhecimento, cada dia você vai aprimorando, vai aprendendo, né, técnicas novas. E aí eu encontrei a biorressonância. A biorressonância também me apaixonei pelo resultado e pelo benefício que ele traz, tanto para o nosso trabalho, que é atender o público, as suas necessidades em busca da saúde, e também para termos respostas, às vezes mais rápidas e às vezes até com menos gasto, porque você consegue ter um resultado muito assertivo com a ajuda dessas técnicas biofísicas. Perfeito. E o que eu acho muito legal, você trabalha em Jacareí, Isso. certo? Você é natural de lá? Não sou natural de lá, eu sou de Piracaia, mas vivo lá desde os meus 6 anos, né? E trabalho também em São José porque é muito pertinho. Então, o Vale do Paraíba, para mim, assim, é um lugar de atendimento, porque eu tenho pacientes de várias cidades aqui do Vale. Perfeito. Por que eu te pergunto isso? Porque nós estamos numa região muito tradicional ainda, apesar de... meu pai, eu acho que eu comentei com você, né, que quando eu era pequena, ele tinha uma maquininha que era uma massagem, né, a maquininha tinha vários... pontinhos, isso, cada um de uma forma, e vinha um papel de ilustrativo, que hoje eu sei que é a reflexologia, que fala sobre os pontos nos pés e cada conexão com os nossos órgãos, né? Então, igual na cabeça, né? Nós temos cada ponto ali do giro, né? Cada área do cérebro, que ela vai dizer, esse daqui é da cognição, esse daqui é da memória. E eu via ali na palma, não é na palma da mão, não, na planta do pé. Na planta do pé. Cada pontinho dizendo do órgão. E era muito legal, porque eu colocava ali o massageador e tinha dia que doía, tinha dia que não doía, né? E trazia essa curiosidade que eu tinha. E o meu pai, olha só, né? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, já trabalhando com toda essa parte e acreditando nela, né? Nessa reflexologia, ou seja, nesse reflexo de que um pontinho ali vai refletir na saúde do fígado, na saúde do estômago. Então, como que acontece isso? Para você que trabalha com esses reflexos do corpo, vamos dizer assim, o que isso que mesmo. Nós temos muitos reflexos no corpo, né? Tudo que é macro tem um micro. Então, nosso cérebro, por exemplo, ele tem o que a gente chama de zonas, né? E essas zonas, elas têm ali sinais elétricos que vão pelo corpo todo. E ele é ligado a partes do nosso corpo pela nossa medula. Olha. Então, quando eu pego um ponto, um terminal nervoso no pé, eu estou dando um sinal elétrico. Olha. Esse sinal elétrico vai até o cérebro. No cérebro, ele faz um feedback para algum órgão e aí ele me dá a resposta instantânea quando você coloca uma pressão em algum lugar no pé. Essa pressão, se ela dói, eu sei que teve alguma obstrução nesse caminho. Se ela não dói, tá ok, tá trabalhando bonitinho. Mas quando você pressiona, você acaba ajudando aquele ponto a continuar trabalhando bem.
Então, a reflexologia, ela tanto faz, a gente pode dizer ali uma limpeza, né, uma profilaxia no sistema nervoso. Então, tudo no seu corpo vai trabalhar melhor estando limpa esta comunicação. Perfeito. É isso que funciona a reflexologia, e pode ser no pé, que é a minha especialidade, mas tem também na mão. Eu também trabalho com a face, tem pontos reflexos na face, tem pontos reflexos na orelha, aurículo, né, que é muito conhecida, e todos têm a mesma função. É um sinal elétrico que você manda para o cérebro para autocura, para o seu corpo mesmo reagir. Perfeito, perfeito. Eu lembro que na medicina bioenergética nós estudamos essas vias, né, vamos dizer assim, de quando a gente tocava no paciente por técnicas específicas. Sim. Em cada área, muitas das explicações era essa, olha, porque aqui você está ajudando essa comunicação elétrica do corpo, através de polaridades, de ela ter uma melhor sinalização e você tirar a interferência daquele local. Isso. Perdão. E isso vai muito de encontro com uma reflexologia, né? Com exatamente isso que você está falando. Para quem está em casa entender, talvez todo mundo já tenha visto aquela imagem dos neurônios, né? Fazendo aqueles raiozinhos assim, né? Um neurônio aqui, uma célula nervosa aqui. E aquela conexão, aquele impulso nervoso acontecendo, parece elétrico. É elétrico, né? É elétrico. Uma célula nervosa para se comunicar com a outra, saindo aqui na fenda sináptica. Um neurotransmissor, na verdade, há uma condução elétrica por diferença de gradientes de positivo e negativo, ou seja, de íons mesmo. Então, essa condução elétrica, ela acontece por essa mudança de voltagem que acontecem dentro dos nossos neurônios. Então, isso vai possibilitar o neurônio liberar esse neurotransmissor nessa fenda sináptica. E isso passa para o próximo receptor, que será do neurônio seguinte, e manda o impulso de novo. Isso. Então, esses gatilhos, né, como você disse, do toque. Aqui, muitas vezes, a gente vê as pessoas usando semente de mostarda, né? Isso, eu já fiz uma vez. Agulhas, né, também são usadas. E seria a acupuntura também utiliza a reflexologia? A gente pode colocar assim? A gente pode fazer uma separação. Tá. A acupuntura, ela trabalha muito a parte energética. A reflexologia, ela trabalha a parte anatômica, a anatomia do corpo ligada a essa eletricidade. Entendi. Então, a gente vai direto ao cérebro, manda esse impulso elétrico e ele vai obedecer à anatomia. Tá. Dentro da acupuntura, por exemplo, usa-se os meridianos, que já vamos para a parte de energia, e que também tem uma função. Quando se faz a comparação dos pontos, são pontos um pouco diferentes, mas os dois são funcionais. Quando você trabalha com a acupuntura, você vê resultado. Quando você trabalha com a reflexo, ela toma um outro caminho, que é o caminho dos nervos. É anatômico mesmo. E aí você vê o resultado também. Pode ser analgésico, pode ser, por exemplo, enzimas que são ali induzidas na fabricação, pode ser a comunicação com o cérebro de poder mandar aquilo para o lugar certo e não estava indo, estava bloqueado. Perfeito. Então a gente vê essa diferença bem tênue entre a acupuntura e a reflexologia. Legal. E para você que está aí nos ouvindo, a ideia é trazer o quê? Formas de trabalhar em conjunto com o nosso corpo, né? E a favor dele. Justamente por quê? Porque é onde a gente quer, de fato, levar para o paciente a informação de que, olha, não é somente através de medicamentos ou só suplementação. Você pode atuar no seu corpo sutil ou estimulando até mesmo pontos do seu corpo em que a informação de cura chegue. Isso. Tem um caso, por exemplo, para exemplificar isso, né? A medicação, a gente sabe o quanto que a medicação ajuda o corpo humano e como foi boa as descobertas que se tiveram na ciência com respeito a isso. Mas quantos tomam remédio e não veem resultado, né? E é porque o remédio é ruim? Não, às vezes aquele canal ali em que o remédio vai trabalhar, ele está bloqueado. Então, a reflexologia associada a isso, a medicamentos. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma pessoa que tomava remédio para dormir há muito tempo, não via resultado,
E aí ela fez uma sessão de reflexologia comigo, e os pontos de sono, ponto de pineal, ponto ali principalmente da parte cerebral, né, que a gente trabalha muito ali, hipotálamo, para ajudar na parte do sono, a pessoa queria dormir o dia inteiro. Então fez efeito, né? Desbloqueou onde o medicamento, que é bom, mas não estava chegando, aí a reflexo desbloqueou e o remédio fez efeito. Então potencializou ali. E até mesmo eu acho que dentro do que eu entendo, muitas vezes a reflexologia que vai trabalhar do corpo com o corpo, ele é a via mais natural e conhecida pelo corpo para desbloquear a insônia. Isso. Então, não somente, não é que até o remédio só fez o efeito dele, o caminho dele. É que, na verdade, você conseguiu através do corpo dela, o corpo dela fez o quê? O desbloqueio desse canal para ele mesmo entender o caminho da cura, né? Isso. O caminho de desativar um simpático recorrente, um sistema nervoso reativo, e levou para esse parasimpático. Nesse momento, se eu tomo o remédio, é óbvio que o efeito vai ser maior. Potencializou. Porque a fisiologia, ela já está dentro da fisiologia de descanso, né? E aí potencializa o efeito do medicamento. O que muitas vezes, qual é o próximo passo? Parar de tomar o medicamento, porque a ideia é regularizou a via de sinalização de um corpo hiperreativo para um corpo de descanso. Um corpo fisiologicamente, numa fisiologia, num funcionamento de descanso. E aí a medicação, ela deixa de ser necessária. Exatamente. É essa então a ideia, é fazer o seu corpo reagir. Sim. Então muitas vezes você precisa do remédio, mas muitas vezes é só ativar o teu corpo para ele mesmo trabalhar a seu favor. É isso que a gente acredita. Particularmente, nós temos esse princípio lá na clínica. Olha, o corpo não está fazendo nada de errado. Ele está recebendo os estímulos errados, ou ele não tem substrato energético para corrigir aquele estímulo positivo que você está dando. Então, é uma deficiência nutricional, é uma interferência de parasitoses, de intoxicação de metais, é esse mundo todo contaminado com hormônios não sintéticos errados, que a gente chama dos xenoestrógenos, metais, outras substâncias mesmo, como disruptores endócrinos, que podem interferir nessa sinalização. Exato. Então, por mais que você faça todo o estímulo, se ele continua se contaminando, você ajuda a estimular a via positiva, mas ele coloca o estímulo para dentro negativo. Então, por isso que é em conjunto, né? Exato. É um tratamento conjunto. Aí é que entra a biorressonância. Vamos falar dela. É isso. Quando eu comecei a estudar a respeito da biorressonância, eu achei aquilo tão incrível, porque se trabalha com física, né? É física. Então, como assim eu vou descobrir o que é que realmente está fazendo mal para aquele meu paciente? Eu preciso saber da pessoa individual. Eu sei que o glúten faz mal para todo mundo, eu sei que o refrigerante faz mal para todo mundo, mas nem todo mundo está no seu nível de estresse tão alto que aquilo dali está insuportável para ela, não é? Sim. Então, muitas vezes, fazendo o teste da biorressonância, você consegue descobrir o limite daquela pessoa individual. A gente personaliza um tratamento. Então, é claro que cada pessoa tem uma história da vida dela. Ela passou, né, por coisas diferentes na vida. Ela comeu coisas diferentes na vida. Ela viveu em lugares diferentes. Então, nós não podemos taxar que o que faz mal para um faz mal para todo mundo. Perfeito. O que faz bem para mim vai fazer bem para você. Então, muitas vezes é nessa história que a gente tem dificuldade de encontrar qual é realmente o problema do nosso paciente. Aí entrou a biorressonância. Conta Ele pra nos gente, ajuda nisso. O que é a biorressonância? Eu recebo muitos pacientes, até de outros colegas integrativos, que falam, doutora, ele fez aquela varinha lá em mim. Eu falo, essa varinha tem nome, lindo, calma, vamos entender direitinho. Você entender, muitas vezes eu até pergunto, falo, você entendeu o que é aquilo? Porque senão fica algo muito, infelizmente, leva-se pro lado negativo, né? Porque são palavras no ar, e não é isso. É uma ferramenta que pode ser utilizada
dentro dessa medicina que trabalha com esse corpo sutil, que é o nosso campo energético, quantas informações ricas tem ali dentro. E a gente pode fazer isso através do aurímetro, que é a varinha. Isso mas mesmo. que, cientificamente, ele está trazendo cada vez mais abordagens, estudos para nós, né? Ainda dentro de uma medicina mais convencional, a gente não tem isso como uma ferramenta diagnóstica. Sim, exato. Mas nós temos como uma ferramenta complementar ao diagnóstico médico. Então, o médico, diante do nosso código de ética, nós podemos utilizar todas as ferramentas para auxiliar no meu diagnóstico. E aí é por isso que eu encaminho para você, né? Eu falo, Xi, dá uma olhadinha aqui para mim, ó, nesse aspecto, é essa condição de saúde. Eu acho que tem muita interferência nesse campo. Por isso que eu tô suplementando e às vezes a paciente não responde ao meu tratamento. Ela já fez vários medicamentos, não responde. Porque eu peço a análise de você ver o que está acontecendo no campo dela agora, né? Que interferências e que reatividades ela está apresentando de metabolização de maçã, banana, né? Então conta pra gente direitinho o que é, Xi. Então, a biorressonância, eu gosto primeiro de explicar que todo mundo tem a sua energia, né? E isso não tem nada a ver com o esoterismo, né? A gente tem a física ali para provar para nós que todo átomo ele tem um campo energético. Então, imagine quantos átomos nós temos e o quanto de energia sai de um corpo humano. E tudo que nós comemos também tem sua energia. Tudo aquilo que vive tem uma energia, uma madeira, né? Tem uma energia. E essa energia, ela pode ser, a gente consegue contar ela em hertz, por exemplo. Então, quando a gente tem um rádio, o rádio você coloca numa certa sintonia e essa sintonia vai pegar ali uma frequência para você, uma frequência para você ouvir o que a outra pessoa está transmitindo. Perfeito. Então existe aquele que transmite e aquele que recepciona, o receptor. Então quando a gente faz a biorressonância, nada mais é do que a contagem desta frequência. Então você falou da maçã, da banana, tem pessoas que não podem comer uma maçã, uma banana, são alérgicos ou pelo menos intolerantes. E aí essa pessoa não descobre o porquê que ela tem ali uma alergia na pele ou porque ela tem um problema de pulmão e muitas vezes é relacionada a coisas saudáveis. Então, aquela frequência, ela combina com aquele receptor, a biorressonância ela calcula isso. E como ela calcula? Contando essa frequência com essa anteninha, que a gente chama, né, de diferentes formas, né? Então, o aurímetro é uma das formas que a gente utiliza chamar. Eu uso falar aurímetro. E como que ele funciona? Ele sempre aponta para o norte. E aí, quando a pessoa está à direita, esse aurímetro ele vai apontar para a pessoa, porque ele vai contar a frequência dessa pessoa. Então, eu uso testadores com a frequência do que eu estou procurando, frequência da maçã, por exemplo. E o aurímetro procura a frequência da maçã ali naquele lugar. Se a pessoa estiver perto e essa pessoa tiver uma combinação com a frequência da maçã, aquele aurímetro vai apontar para a pessoa. Se essa pessoa não combina com a frequência da maçã, o aurímetro ele retrai, ele vai para fora. Então eu já sei que essa pessoa não pode comer maçã. Naquele momento, né? Naquele dia, naquele momento, no estado em que ela está. É isso que eu acho tão bacana da biorressonância, porque ela é mutável. E é esse o nosso desafio quando a gente fala de protocolar. Sim. Eu quero montar um protocolo fixo de para tratamento. Isso não funciona. Não é assim, é individualizado. E aí sim entra os testes epigenéticos. Exato. Ele é um teste epigenético de biorressonância, né? Nós agora estamos lá na clínica com teste epigenético de fato do DNA. Então a Epix Life está vindo aí para mudar um pouquinho a nossa interação todo com o meio do paciente, né? Porque é muito raso hoje a gente só falar. Você tem que fazer atividade física, você tem que se
se alimentar melhor. Você já tá fazendo uma caminhada? Não, tem que fazer musculação. A gente começa daí a filtrar. Ah, doutora, mas eu já fiz, tô com uma dor no joelho. Ah, então não pode correr. Então vai, sei lá, fazer uma atividade sem impacto. Adaptar, né? A gente vai adaptando o estilo de vida da pessoa. Mas você imagina a gente dosar isso com o próprio DNA dela, né? E agora você falando sobre isso, a biorressonância, ela é um tipo de análise para esse momento que eu tô precisando. Olha, vamos ver o que tá hoje. Aí a gente vai receber as suas orientações, né? Olha, Priscila, apareceu para isso, precisa fazer uma depuração, mexer no fígado, mexer aqui. Esses alimentos estão mostrando que agora não estão compatíveis. E veja, a gente acabou de sair de uma mesa de nutricionistas, Exato. né? Falando de quantas estratégias nutricionais tem. E aí, junta com uma biorressonância, olha o funil que nós vamos fazendo do tratamento individualizado, né? E porque, eu já fiz dieta dieta cetogênica, dieta mediterrânea, que todo mundo fala que é a dieta da longevidade, por exemplo. Mas eu fiz e não me adaptei. Então, mas será que o que tinha na dieta, no planejamento alimentar, compatível com a dieta mediterrânea, naquele momento você estava apta a comer? Exato. E onde vem o perigo aí, né? O perigo vem da história daquele paciente. Então, nós muitas vezes durante a nossa vida, nós comemos algumas coisas, temos alguns hábitos que aquilo ali passa a ser prejudicial para nós. Eu encontro, por exemplo, muitas pessoas que têm uma dificuldade com arroz. E olha a nossa alimentação brasileira. Arroz e feijão. Né? Arroz e feijão. E algumas pessoas, elas não suportam o arroz. O corpo dela está saturado. E daí? A pessoa nunca mais vai poder comer o arroz? Não. A gente só descobriu qual é a dificuldade daquela pessoa. Então, qual que é o próximo passo? A biorressonância também ajuda. Ela mostra o que é necessário. O que está causando isso? É parasita? Bom, se for parasita, vamos fazer uma limpeza. Aí, aquele problema do arroz some. Aí, o problema é no sistema nervoso dela. Ela está muito estressada, ela está com algum problema. Então, vamos cuidar da parte do sistema nervoso. Aí, não, é hormonal. É um problema hormonal. Aí a gente vai lá, manda lá para a Pri. A Pri vai dar um jeito. Então, indicar, né, esses indicadores do que fazer em uma determinada situação é que nos ajuda o tempo, né? Eu falo que a biorressonância, ela economiza tempo e ela te dá ali um caminho para seguir. Não quer dizer que seja a única solução. É junto, né? É juntar, é saber com qual médico eu preciso passar. Esses tempos, uma paciente minha, ela perguntou exatamente isso para mim. E aí, Chilene, onde que eu vou? Eu vou em que médico? Então, a biorressonância, ela dá esse direcionamento para nós. Olha, procure um especialista nisso para poder resolver esse problema. Porque tudo indica que agora a sua prioridade de interferência tá no pulmão. Exato. Tá aqui no fígado, tá aqui no sistema endócrino, né? Exato. Porque você vai vendo a frequência saudável e vendo se essa pessoa ela está na frequência dessa saúde, né? Daquele frasquinho dos testadores, como você disse. Eu gosto muito de trabalhar, principalmente na parte alimentar, né? Na parte, muitas vezes, alguns um pouquinho mais extravagantes e até... vamos dizer assim, estudos promissores na prática clínica, eles dizem a relação até da dose, né? Em que a gente pode utilizar dos hormônios compatíveis e individuais para aquela pessoa. Sim. Aí, alguns colegas médicos utilizam essa ferramenta. Eu hoje não utilizo ainda, eu tenho uma grande quantidade de análise de exames hormonais para fazer no paciente, então eu conto com parceiros, né, que tragam para mim esse filtro já, e aí agrega demais no tratamento da paciente. Eu queria que você falasse agora sobre os tipos dos moduladores biofísicos. Então vamos lá, um paciente chegou no seu consultório, encaminhado por mim, por exemplo, aí eu expliquei para ele brevemente o que é a biorressonância, ele foi entendendo já, você fez os testadores. Isso. Os testadores. E são mais de 250, então, são muitos. Né? Imagina, dá para ter uma noção, né? Dá. E aí você faz essa análise, faz ali, olha, Pri, tem isso, tem aquilo, tarará. Dentro da mesma ideia, né, dessa biofrequência,
você trabalha com os moduladores biofísicos ou frequenciais, né? Isso. Conta um pouquinho para nós sobre os florais, também é um outro nome, né? É um nome dado, né? Os frequenciais aqui no Brasil são florais, né? Florais quânticos. Isso. Esses florais, eles são enriquecidos com frequência também. Então, como todos os nossos tecidos, eles têm frequências diferentes, a gente consegue ver uma doença quando essa frequência não está naquela frequência correta ou mediana. Então, ela pode estar hipo, como ela pode estar hiper. E aí, esses frequenciais, eles vêm enriquecidos com a frequência correta. Saudável. E aí, você usando esses frequenciais durante o dia, você consegue equalizar. Quando você está hipo, vai equalizar. Quando você está hiper, também precisa equalizar. Então, nada mais é do que um lembrete para o teu corpo como ele precisa estar vibrando. Então, esse enriquecimento que é dado, né, para um floral, é um líquido, né, é uma água puríssima, inclusive enriquecido com frequências. Essas frequências, elas vão trazer para o seu corpo esse equilíbrio necessário. Então, depende de onde está a disfunção. Então, existem frequenciais de órgãos, né, por exemplo, eu quero trabalhar meu fígado, que é muito comum, a gente geralmente começa por ele ali. Então, preciso equalizar meu fígado, então existe sim um floral para ele. É o meu sistema nervoso, o meu negócio é estresse, eu não consigo dormir. Então, também tem um que equaliza o sistema nervoso, um outro que é ali mais para a parte do estômago, digestório. Então, eles são baseados na frequência humana mesmo. E eles são enriquecidos e ajudam a equalizar o corpo. O que eu costumo explicar para o meu paciente é o seguinte: você faz eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma que você pega no papel? Ela é a leitura de uma máquina que chamou eletrocardiograma. Ele está vendo a eletricidade do cardio, do seu coração, e ele está passando essa frequência para o papel. Exato. Existem máquinas que passam essa frequência para o líquido. É simples assim. E essa frequência, ela é de uma frequência positiva, de um coração saudável. Isso. Assim como eu estudei na medicina convencional, nos livros de anatomia, como é a frequência saudável do coração. Por isso que eu sei ler um eletrocardiograma. Da mesma forma, é assim que é colocado a frequência de um floral, de um modulador biofísico. Outra coisa que eu explico para eles, eu falo, olha, para estabilizar essa frequência, nós temos vários condutores, glicerina, ou a gente pode usar a prata coloidal, né? Então, cada momento em que você for utilizar um frequencial, por que tem que ser várias vezes ao dia, por um período, não é? Usei um dia, fiquei bem. Não é assim. É uma frequência reconhecida pelo seu corpo. Isso. Que não vai dar efeito colateral, porque a ideia dele é, eu já tô na frequência saudável. Se eu utilizar, tá tudo bem, já tá equilibrado. Eu estou hiperfuncionante ou hipofuncionante nesse tecido. Ele vai ajudar a equilibrar, te dando a frequência saudável. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo alguns colegas que trabalham com as terapias integrativas que eles ficam só nisso. E aí, é a mesma coisa, pessoas que só usam suplementação. Certo. E não fazem nenhuma mudança do estilo de vida. É a mesma coisa da pessoa que só usa remédio. Você está colocando toda a sua autorresponsabilidade dentro de um frequencial. E não é esse o nosso objetivo. É coadjuvante no tratamento para que a mudança de estilo de vida seja feita e você faça testes, né, para encontrar aonde mais no seu estilo de vida ou na sua alimentação, na sua prática de yoga, por exemplo, de mindfulness para aliviar o estresse, que você tem que mexer. Então, os frequenciais, eles também entram como coadjuvantes. Sim, sempre. Eu vou usar para sempre, porque eu escuto isso. Não é a solução, né? Não é sozinho que ele vai fazer Exatamente, tudo. porque eu escuto isso. Então agora eu vou ter que usar, como ele é a frequência saudável, eu vou usar pro resto da vida.
Não, você até poderia, mas a ideia não é essa. O conceito é a te ajudar a entrar num equilíbrio para que você tenha claridade de raciocínio e saber qual o estilo de vida que te prejudicou que você precisa mudar. Exato. E você concorda que fazendo essa avaliação, principalmente com a biorressonância, por exemplo, a pessoa vai ter um autoconhecimento que ela não tinha antes, né? Por exemplo, saber que uma banana te faz mal. Por quê, né? O que tem na banana que me prejudica e por que começou a prejudicar? Onde foi que começou isso? Então, o autoconhecimento faz você, pelo menos, né, ter a ideia do que precisa ser mudado. Sim. Agora, eu olho no espelho, eu vejo que eu tô lá, né, com o cabelo ruim ou com uma sujeira no meu rosto e eu não limpar, então a responsabilidade é minha. Com certeza. Então, a biorressonância, ela faz isso, ela dá esse start de ensinar para a pessoa qual é o problema, de onde veio esse problema, mas precisa ter, né, tanto um profissional que dê a essa pessoa a orientação que ela precisa, como a pessoa também precisa ver o que ela vai ter que agir, o que ela vai ter que mudar na vida dela, para poder ter uma saúde mais plena. Perfeita. E para a gente ir encerrando, eu acho que complementando isso que você está falando, muitas vezes a biorressonância, ela vem coadjuvante real mesmo, até nas avaliações que eu não consigo fazer de exame de sangue. Porque vai ficar muito custoso, convênio não vai cobrar, porque imagina, 240, eu não faço 240 exames, por mais que eles já reclamam às vezes, nossa, mas isso nunca me pediram, é muito. Eu sei, e olha que eu ainda tento ser o máximo possível, vamos dizer assim, mais enxuta, né, nos exames, que a integrativa até pede, eu vou fazendo por etapas, quando eu vou sentindo que o paciente, ele tá mais resistente, tá chegando muito só da medicina convencional, eu vou colocando para ele a importância de fazer outros exames. Você imagina eu mandar ele para você para fazer 240 testes, né? Então, quanto a gente não tá lendo só com os exames laboratoriais desse meu paciente? Ou até mesmo agora, né? Como eu te falei do teste epigenético, a gente vai tirar até mesmo nós que fazemos ali a biorressonância e até utilizar o próprio DNA do paciente, vai ficar ainda mais criterioso, né, para agir em conjunto com seus milhões de testadores. Então, eu acho que é mais uma ferramenta para nós termos na mão, cartas na manga, né? Como a gente fala. E eu acho muito bonito e muito legal o seu trabalho. Me conta um pouquinho, você dá aula também, é isso? Eu dou aula, eu sou mestre em reflexologia. Legal. Trabalho com o Instituto Solange Lounge já há mais de 10 anos, a gente trabalha junto. Eu fiz o curso com ela, aprendi com ela e aí acabei ficando na equipe, né? Nós damos aulas em Sorocaba e essas aulas, elas são tanto ali presenciais, que a gente preza muito no pegar, né, na mão, como pessoas que moram muito longe. A gente tem aluno nos Estados Unidos, a gente tem aluno no Chile, então esses à distância a gente também faz, né, por videoconferência, e para mim, assim, entrar dentro da saúde foi um presente, porque eu busquei por mim, né, e eu fiz uma transição de carreira depois dos 40. Olha, que legal. Né, eu trabalhava com a área de construção civil, e aí eu passei a me cuidar, né, porque eu já estava numa fase que eu sentia dores, eu falei, eu preciso procurar, e conheci a reflexologia nesse tempo e acabei me apaixonando, me especializando, área de saúde, me tratei, foi a primeira coisa que aconteceu e hoje eu faço essa manutenção sempre, né? Claro. E hoje, todo mundo que trabalha com saúde sabe que a gente tem que estar aprendendo a cada dia. Sim. Então eu amo pessoas como você, que eu aprendo, eu fiquei aqui ouvindo você, a gente aprende, nossos outros colegas, né, de trabalho também, eles também sempre têm, né, essa junção de colocar a reflexologia junto do nosso trabalho. A biorressonância veio depois, mas também acabou me conquistando. Então hoje eu sou especialista porque eu amo fazer e eu faço o teste com muito gosto, né? Então ver os resultados em que isso está levando à saúde me deixa muito feliz. Então ver os meus pacientes e os pacientes de vocês também que me mandam lá, né, para poder fazer os testes, eu fico muito feliz com o resultado que a gente tem tido. E um dos melhores laudos, como eu te falo,
né? Já te falei isso. Foi o seu da biorressonância. Então, assim, com certeza é uma excelente profissional. Obrigada por agregar na minha prática clínica. Espero ter essa devolutiva também para você, né? Obrigada pela confiança. Imagina. Obrigada, viu, minha amiga, ter vindo aqui, ter contado um pouquinho a sua história, todo o seu trabalho. Acho muito lindo. Encontrou o seu propósito. Foi. Né? Fala para mim, então, a última pergunta. O que é saúde plena para você? Saúde plena é a gente fazer o máximo que a gente pode no nosso limite, né? O pleno depende de cada um, então procurar nos olhar individualmente, né? Então eu procuro fazer o meu máximo para ter uma saúde plena e nunca vai ser perfeita, mas plena. Muito bom, muito bom. Parabéns. Bom, diga suas redes sociais para as pessoas te conhecerem. Reflexoterapia.Shirlene, é o meu @ de Instagram, e Instituto Solange Lounge também, que é onde eu atuo como professora e mestre de reflexologia. Perfeito, minha amiga. Esse Shirlene é com I, né? S-H-I, Shirlene. Né? Isso. Perfeito. Só porque às vezes a pessoa tá anotando. Verdade. Ela fica na dúvida do Y, Me né? acha lá. É, isso mesmo. Bom, você que tá aí de casa, muito obrigada pela sua audiência. Compartilha, se inscreve aqui no canal. Esse podcast, ele tem o apoio do Salão de Beleza aqui de Taubaté, Marcela Isis. Também tem o apoio da Clínica KA, na qual eu sou dona, juntamente com a minha irmã. E também tem o apoio da Farmácia de Manipulação Biopharmacy, nossos apoiadores aqui. E eu agradeço demais, mais uma vez, você, Xi, e todo mundo lá de casa. Nos vemos no próximo Saúde Plena. Muito obrigada. Tchau, tchau.